Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar sequência então ao nosso estudo bíblico, né? Estamos trabalhando aí a carta aos Gálatas, localizando as ordens, os princípios eternos, as promessas, tentando entender qual é a mensagem de Deus para o meu dia e qual o propósito que eu vou ter. Então é bem interessante a gente mergulhar mesmo nesta palavra, olhar para ela e ver o que vai realizar em nossa vida. Qual efeito ela vai causar em nós. E esta forma de estudar nos ajuda muito, né? Porque a palavra de Deus ela precisa modificar algo em nós. Ela precisa transformar. E quando ela chega até nós e o nosso coração está pronto, então aí sim ela dá aqueles efeitos que nós tanto esperamos. Estava pensando hoje, né, um dos meus marca-páginas é uma fotinha da minha avó. Minha avó, ela faleceu em 2017. Estamos aí, agora dia 23, completa 5 anos, mãe do meu pai. E achava interessante uma simplicidade nela. Ela não sabia ler, nunca teve oportunidade de aprender a ler. E ela assinava uma revistinha de Aparecida. E um dia ela me contou, né? Ela falando assim, eu assino porque eu gosto de ficar vendo as imagens, as fotos da igreja, as fotos da Bíblia que vem. Então ela ia vendo fotos, imagens daquilo que vinha na revistinha e assinava, porque isso ajudava, né? Contribuía com o Santuário Nacional, mas de certa forma ela também era evangelizada pelas imagens. Então eu peço a Deus que esta mesma simplicidade que ela tinha no coração, que a gente também possa ter. Nós que temos a oportunidade hoje, né, de ouvir a palavra de Deus, de ler, de ter as redes sociais, né, para poder procurar, poder encontrar uma mensagem de vida. Vejo quanto isso mudou, né? Acho que de 2017 para cá, 5 anos atrás, não era nem tanto assim as redes sociais. Já existia, lógico, né? Mas hoje tem uma facilidade maior, né? Veja essas lives que a gente faz no Instagram. Então que a gente possa aproveitar verdadeiramente. Senão a gente fica preso, né? Fica preso nas dancinhas, fica preso nos TikToks da vida e perde tanto tempo, né? E compartilha tudo isso e vai jogando em grupo de família e vai jogando. E às vezes a palavra de Deus a gente sente vergonha de compartilhar. Nesse grupo não, naquele grupo não dá, porque nos causa vergonha. Então, a palavra de Deus hoje, ela é bastante forte do nosso estudo com relação a isso. Capítulo 3 da Carta aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé antes da pregação? Sois assim tão insensatos? A ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, queredes terminar no nível da carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi em vão? Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isto pela observância da lei ou pela observância da fé? Como Abraão teve fé em Deus, e isto lhe valeu ser declarado justo, assim ficais sabendo que todos que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem de fé Abraão. De fato, todos os que são da observância da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito quem não praticar permanentemente todas as prescrições do livro da lei. Além disso, que a lei não justificaria ninguém diante de Deus é de todo evidente, já que é pela fé que o justo viverá. Ora,
A lei não se baseia na fé, mas aquele que praticar seus preceitos viverá por eles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio um maldito em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Isto sucedeu para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse às nações, e assim pela fé recebêssemos o Espírito prometido. Olha só, meus irmãos, continua ainda a palavra, nós paramos no versículo 14, mas ela vai até o 29. O que eu localizei nesta palavra de princípios eternos? Eu vou pegar o 26 ao 28, um pouquinho mais para frente, depois vocês leem com calma, com tranquilidade o capítulo todo, ele é bem curto, mas vale a pena ler. O versículo 26 e 28 nos diz assim: com efeito, vós todos sois filhos de Deus, pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Olha esse princípio eterno da liberdade que nós recebemos em Cristo. E amanhã, o capítulo 4 vai nos falar muito bem sobre a questão da liberdade. Mas olha o que Cristo causa em nós. E quantas vezes nós queremos apenas viver pela lei ou pela carne? Quantas vezes nos é mais prazeroso viver pela carne? Esses dias eu sigo um catequista no Instagram, ele chama Alan Carrion, e ele falava justamente sobre isso, né? Sobre o prazer que o pecado nos causa. Eu achei interessante a abordagem dele. Muitas vezes a gente foge disso, né? De pensar assim, às vezes por um espírito puritano demais. Mas é gostoso pecar. O pecado muitas vezes nos causa um prazer imediato. É como uma droga. Então, dizer que às vezes, não, eu não quero pecar, para com isso, minha gente. Às vezes nós gostamos do pecado. E aí está o problema. O problema está em nos afeiçoarmos com o pecado. E aí nos esquecemos, né? E aí o que Paulo diz aqui, né? Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Lá no comecinho do capítulo. Às vezes parece que nós estamos enfeitiçados e apaixonados pelo pecado. É claro que depois, passado o erro, passado o momento do pecado, vem a culpa, vem a dor, vem o arrependimento, vem o choro às vezes, mas no momento que está acontecendo ele é prazeroso. Então é para a liberdade em Cristo que nós fomos salvos. Cristo nos libertou justamente para que fôssemos salvos e vivêssemos nessa liberdade. Só que às vezes nós queremos voltar para o pecado, nós queremos voltar para aquilo que já foi tirado de nossa vida. Quantas vezes nós confessamos o mesmo pecado? Dá até vergonha, né? Chega lá, mesmo pecado de novo. Chega lá, mesmo pecado. É o vício, né? Então é importante observar essa liberdade que Cristo nos dá. Então esse é um princípio eterno. Depois uma promessa, no versículo 8. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes de Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Quando você olha para o Cristo, quando olha para Cristo Jesus, vivo e ressuscitado, nós sabemos que é nele que todos serão abençoados. É a plena revelação do amor de Deus a nós, a encarnação do Verbo, Cristo Jesus. Até em uma das nossas lives anteriores sobre o estudo bíblico, eu falava sobre um livro da patrística de Santo Atanásio, que nos fala justamente sobre a encarnação do Verbo, que às vezes nós não nos damos conta verdadeiramente do que é esta promessa cumprida, a encarnação do Verbo. O Verbo se faz carne em meio de nós, e é isto que nos abençoa, é isto que eleva a dignidade humana.
Cristo ter se feito um de nós. E se fez pecado, hein? Sem ter cometido nenhum pecado. Se faz pecado para que nós fôssemos justificados. E aí nós queremos às vezes fazer como os Gálatas. Aqui está escrito carta aos Gálatas, mas pode muito bem ser carta ao Rodrigo. Carta a você que está assistindo com a gente. Ó insensatos, quer voltar? Já não conheceu Jesus e ainda quer olhar para o pecado? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? E tem um versículo que nos diz aqui, olha no versículo 3. Sois assim tão insensatos, a ponto de depois de teres começado pelo Espírito, quereis terminar pela carne? Acontece às vezes, né? Com nossas catequeses, com nossas coordenações, com o nosso agir na comunidade. Começamos pelo Espírito, recebemos aquele chamado, ficamos imergidos na obra de Deus, mas com o passar do tempo, vamos fazendo as coisas pela obra da carne. Já não amo mais o meu irmão de pastoral, já não o respeito, só reclamo do meu serviço na igreja. Começo pelo Espírito e vou concluindo pela carne. Então, muita atenção a esse nosso chamado de continuar a fazer as obras de Deus, as coisas de Deus, pelo Espírito. E não só as obras de Deus, mas tudo que a gente faz na nossa vida durante o nosso dia. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e permita que nosso dia seja repleto desta bênção que nós fomos abençoados pela sua encarnação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã nós vamos ver o capítulo 4 e vamos falar sobre a liberdade. Então, fique conosco. Não se esqueça de seguir o nosso perfil aqui no Instagram, de se inscrever em nosso canal no YouTube, se você está vendo por ele, e compartilhar, para que assim mais pessoas tenham oportunidade de conhecer um pouco e estudar a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.